hoje eu vou recapitular um pouquinho com vocês o que foi passado na primeira ministração, né? Na primeira ministração, nós abordamos os tipos de temperamento, o que significa temperamento, quais são os tipos mais comuns, porque, na verdade, existem vários tipos de temperamento. E para a gente iniciar, entrar dentro do tema temperamento, é importante a gente entender o que significa temperamento, né? É muito comum a gente ouvir falar, uma pessoa mais velha, né? Chega na gente e fala assim, você é assim porque você tem o gênio do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Quem já ouviu isso alguma vez na vida? Levanta a mão. Então, esse gênio, né, é o nosso temperamento. E o temperamento, ele é uma parcela que compõe a nossa personalidade, né? A nossa personalidade, ela é formada a partir de traços genéticos que são herdados e também das nossas experiências do nosso ambiente que nos circunda. É o que molda a nossa personalidade. E essa personalidade, ela é formada, constituída na nossa infância. Então, ali por volta dos 8, 9, 10 anos de idade, é uma fase que a gente está constituindo a nossa personalidade, ou seja, é o momento em que a gente começa a entender mais sobre o mundo, sobre as pessoas, é aquele momento em que a criança ela passa a emitir mais das próprias opiniões. Então, por que a criança ela é tão valiosa? Por que nós temos que ter tanto cuidado com as experiências que as crianças têm? Porque é nessa fase que a personalidade está sendo formada. E essa personalidade é o que a criança vai levar para o resto da vida dela. Por que nós adultos tem muitas experiências que a gente carrega, né, ou que nos marcaram na infância e que reverbera até a fase adulta, que ainda mexe conosco? Por conta disso, porque é nessa fase que a personalidade ela foi moldada. Então é uma fase que as crianças elas precisam da presença, né, dos pais ou cuidadores, do afeto, da compreensão, né, para que ela cresça e desenvolva uma mente saudável. Então essa mente saudável da pessoa adulta depende das experiências da infância. E aí o temperamento, ele depende muito do reforço do ambiente daquela criança. Então, por exemplo, se a gente tem uma criança, né, que nasceu ali com um traço do pai que é hiperativo, ou da mãe que é ansiosa, ou um traço depressivo, o que vai determinar é o ambiente. Se a criança ela vai levar esse traço até a fase adulta ou não. Então, suponha que essa criança que nasceu com esse traço de hiperatividade, ela vive num ambiente tranquilo. Ela vai se tornar uma criança hiperativa, ansiosa? Provavelmente não. Mas se ela for uma criança que recebe muitos estímulos, uma casa agitada, tudo acontece com muita pressa, as coisas têm que ser para ontem. Vamos, menina, estamos atrasados, anda logo, come logo, veste logo, tudo é para ontem. Então, a possibilidade dessa criança se tornar uma pessoa adulta, ansiosa, hiperativa, é muito grande. Então, quem nós somos hoje depende, então, desse traço genético que foi herdado, mas também do ambiente que nós estamos inseridos. E aí, quando a gente cresce, que a gente se torna pessoa adulta, é por isso que eu trabalho mais com criança do que com adulto. Porque o adulto já sabe quem ele é e ele não muda a opinião. A criança, você ainda consegue alguma coisa, né? A personalidade, inclusive, na psicologia a gente aprende que, por exemplo, vocês sabem que existem transtornos depressivos e ansiosos. E existem transtornos depressivos da personalidade, ou seja, eu tenho a distimia, que é um transtorno crônico depressivo que faz parte da personalidade. Tudo que envolve a personalidade é mais cronificado, é mais difícil você trabalhar, porque é a forma como a pessoa aprendeu a enxergar o mundo e as circunstâncias. Então, ela vê tudo de uma forma, vamos supor, na distimia, a pessoa vê o mundo de uma forma negativa. Isso faz parte da personalidade dela. Ela foi ensinada a ser daquela forma. E isso foi moldado lá na infância, a partir dos comentários que ela ouviu, das experiências que ela viveu.
Então, é uma fase crucial que nós temos que ter atenção, né? E aí, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre os 4 estilos de temperamentos que são mais comuns, quais são as principais características de cada um no dia a dia, e a gente vai analisar um pouquinho dos pontos. Obrigada. A gente vai analisar um pouquinho dos pontos fortes e dos pontos fracos de cada tipo e como que a gente pode fazer para melhorar também aquilo que nos falta. Então, o primeiro temperamento, e aí eu trouxe umas fotinhas aqui para dar uma exemplificada, né? O primeiro temperamento é o temperamento fleumático. O que significa, né? A pessoa fleumática, ela tende a ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, ela é mais observadora, ela é mais pacificadora, né? Então, é uma pessoa que evita conflitos e prefere a paz. E aí, é uma pessoa confiável, ela é paciente. Porém, de tanta paciência que a pessoa tem, ela pode se tornar uma pessoa procrastinadora, ou seja, tem tanta paciência, não, depois eu faço. Não, isso aí não precisa ter pressa. Isso é mais comum nos homens, brincadeira. Que eu já ouvi alguns comentários que às vezes mulher, nossa, mas eu peço um trem para meu marido, depois eu volto lá, peço de novo, aí eu peço de novo, aí eu peço, aí vai indo, você vai lá e faz, porque você não aguenta, né? Então essa pessoa ela pode se tornar uma pessoa procrastinadora, ou às vezes uma pessoa passiva demais. O que é essa pessoa passiva demais? Ela é tão boazinha que às vezes as outras pessoas se impõem sobre ela. E a gente tem situações que a gente também precisa emitir a nossa opinião. Senão você vai acabar se sobrecarregando. É muito comum uma pessoa fleumática no ambiente de trabalho, ela se sobrecarregar de responsabilidades. Por quê? Porque é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não. Então, tudo é aceitável, tudo eu posso, sim, 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 amém. Então, cada tipo de temperamento, ele vai ter as suas dificuldades também no dia a dia, né? E aí, um exemplo bíblico, então, desse perfil fleumático é Abraão, que foi pacificador, paciente. Abraão, quando Deus chamou para cumprir o propósito, ele não perguntou para onde é que ele iria. Abraão, sai do meio da parentela e venha, né, que eu vou te mostrar a terra que eu preparei para você. Abraão não ficou questionando Deus, mas onde que é? São quantos quilômetros? Eu vou andar de que jeito? Quem que vai comigo? Eu posso levar o fulano, o ciclano? Então, é uma pessoa não questionadora, né? É uma pessoa mais paciente, mais tranquila. E aí, como que então que a gente pode lidar e melhorar esse perfil e usar a nosso favor? Desenvolver iniciativa, evitar a estagnação, reconhecer o valor da constância. A gente também, no nosso dia a dia, nós temos que lutar para termos uma constância, para termos uma rotina organizada, equilibrada, cumprir os nossos propósitos, aquilo que é esperado que a gente faça, né? Porque deixar tudo para amanhã e depois também tem as suas consequências. Alguém que conhece um perfil fleumático? Conhece? Ai. Agora, gente, nós vamos para o colérico. O perfil colérico, ele já é o seguinte. Quais são as características? Significa que a pessoa está sempre brava, explosiva? Não. Mas vocês vão observar que a pessoa colérica, ela tende a ter mais iniciativa e ela é mais impositiva também. Então, é aquela pessoa que ela é um líder nato, ela consegue direcionar, ela consegue fazer, ela consegue impor. E ela não pergunta muito, não, se você quer, se você vai, sabe? Então, a pessoa colérica, ela é uma pessoa decidida, determinada, tem um perfil de liderança, é uma pessoa forte, ativa, independente, é uma pessoa que toma decisões rápidas, porém pode ser também uma pessoa muito autoritária e impaciente. E a pessoa que é muito autoritária e impaciente, ela não é bem vista na sociedade. Então, isso pode gerar para ela muitos conflitos interpessoais. Porque se a gente também quiser o tempo todo impor, vai chegar uma hora que isso vai gerar um conflito, uma consequência, né? Um exemplo bíblico
foi a Débora, né, que liderou o povo de Israel, foi corajosa, teve as suas estratégias. E o que a gente precisa fazer se esse perfil colérico for o seu perfil dominante? Trabalhar a empatia, ouvir mais, controlar a impulsividade também, né? Não custa nada a gente ouvir uma opinião que não seja a nossa. Abrir mão de querer estar com a razão sempre. A gente não perde com isso, a gente ganha conhecimento, né? Vocês conhecem também alguém assim? Esse é mais comum, né? Agora, gente, nós vamos para o terceiro. O temperamento sanguíneo. Quais são as principais características do dia a dia? A pessoa sanguínea, ela tende a ser uma pessoa comunicativa, extrovertida, aquela pessoa que faz muitas amizades com facilidade, é uma pessoa entusiasmada, é uma pessoa espontânea, porém pode ser uma pessoa inconstante ou superficial, porque é muito intenso. Então, as relações tendem a ser muito intensas. Quando eu amo demais, e aí depois acaba também, e não amo é nada. Eu sou sincera demais, e aí depois também passa. Então, essa intensidade também gera muitos problemas pessoais para a pessoa do tipo sanguíneo, né? E um exemplo bíblico aqui é o Pedro, que foi impulsivo, mas era apaixonado e cheio de fé. E como que a gente lida, né, com esse perfil e usa a nosso favor? Então, a gente também tem que cultivar a disciplina, focar em objetivos e desenvolver a profundidade, porque relacionamento entre pessoas é raso. Relacionamento que é raso não dura muito tempo. Então, essa pessoa precisa aprender a desenvolver mais a profundidade nas suas relações sociais, né? A saber também a hora certa de falar, de se envolver, né? Porque às vezes pode ser uma pessoa muito entrona, porque eu sou muito alegre, todo mundo vem comigo e eu que. Então, também tem que desenvolver determinados limites para que possa conviver melhor em sociedade. E aí o quarto tipo é o temperamento melancólico, né? Melancolia, quando a gente fala esse nome, às vezes a gente imagina que é aquela pessoa que está sempre chorando, né? Ai, meu Deus, qualquer coisinha a pessoa chora, mas não é bem isso. A pessoa melancólica, ela tende a ser uma pessoa mais sensível, pode ser aquela pessoa que leva tudo para o lado pessoal. Você faz um comentário, acha que é com ela. Você vira do lado, acha que você está olhando para ela. Você conversa com outra pessoa, acha que você está falando dela. Então, ela traz tudo para o pessoal. E isso também acaba gerando uma estagnação. A pessoa, muitas vezes melancólica, que leva tudo para o lado pessoal, ela pode criar barreiras para o próprio desenvolvimento, né? Porque é uma pessoa que fica com medo, com receio, e é uma pessoa com perfil mais analítico, muito perfeccionista, é uma pessoa profunda, leal, confiável. Porém, uma pessoa que tende a ser muito perfeccionista, cobra muito de si mesma, cobra muito das outras pessoas também, tem dificuldade também de ouvir opiniões alheias às próprias opiniões, né? E pode ser uma pessoa crítica ou muito pessimista também, porque pelo fato de ser um perfil muito perfeccionista, ela não aceita probabilidades que não estejam dentro daquilo que ela planejou. Então, normalmente, quando algo sai fora do controle, isso gera uma desordem emocional muito grande, né? E aí, o exemplo bíblico aqui, eu coloquei Maria, né, que foi a mãe de Jesus, foi ponderada, sensível e dedicada. E como lidar e usar a seu favor? Controlar o perfeccionismo, cultivar o otimismo e aceitar imperfeições. Existe alguém perfeito aqui na Terra? Ser humano? Só Jesus Cristo, né? Aqui todos nós somos imperfeitos. E aí nós, enquanto pessoas, temos que conviver e aceitar as nossas imperfeições, né? Faz parte. E agora, gente, nós vamos responder um testezinho
tá? São algumas perguntinhas que a irmã Cassiele vai entregar para vocês, esse formulário. E esse formulário, ele contém, assim, umas perguntinhas relacionadas ao nosso dia a dia. Então, o que vocês vão fazer? Vão ter as perguntinhas enumeradas e vão ter as opções de resposta. Letra A, letra B, letra C. Vocês vão ler a perguntinha e vão marcar a letra que tem mais a ver com o perfil de vocês. Ou seja, o que vocês costumam fazer diante dessa situação. É importante vocês responderem aquilo que de fato vocês fariam e não aquilo que vocês gostariam de fazer, tá? E aí, ao final do teste, vocês vão ver que tem, para a gente descobrir o perfil de vocês, lá no final vai fazer uma perguntinha, vai pedir para somar as letras. Aquela letra que deu a maior quantidade, né, a maior quantidade de vezes que vocês marcou é o perfil predominante. Ah, Natália, mas o meu perfil deu 2, né, deu letra A e letra B. Significa o quê? Significa que você tem 2 perfis predominantes. Acontece, né? E aí cabe a vocês fazerem uma autorreflexão para observarem em que momento que um perfil tem maior predomínio, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Todo mundo conseguiu responder? Tem alguns que ainda estão respondendo. Pode terminar. Terminou? Todo mundo conseguiu somar? Quem ficou surpreso com a resposta? Alguém quer compartilhar o porquê da surpresa? Você? Levar o microfone. A paz do Senhor, irmãs. Eu fiquei muito surpresa, porque quando a Natália disse para nós respondermos aquilo que a gente realmente faz e não que a gente gostaria de fazer, eu tinha convicção que era colérica, por conta do temperamento e tudo mais, como eu tomo as decisões. Só que aí eu fui marcando aquilo que eu realmente faço e não que eu gostaria de fazer, e eu não acreditei no resultado, mas é uma realidade. Eu não me imaginava nunca sendo uma pessoa melancólica. Não imaginava, minhas irmãs. Eu realmente fiquei muito surpresa. É algo que eu descobri hoje, é novo. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Não? E por que a gente fica surpresa? É aquilo que eu comentei com vocês, né? Quando a gente ouve falar esse nome, melancolia, a gente imagina que é sempre o choro, é sempre a histeria, a falta de controle. Na verdade, não. É uma forma de interpretar as situações, né? A pessoa melancólica tem um perfil de levar muito para o pessoal, né? Então, são pequenas ações, atitudes que a gente toma no nosso dia a dia que vai moldando a nossa personalidade e o nosso temperamento. E por que é tão importante a gente conhecer o nosso temperamento? Isso vai nos dar mais habilidades, né? Mais parâmetros para a gente conseguir lidar melhor no nosso dia a dia, com as pessoas, né? No nosso trabalho. Ter uma saúde mental mais equilibrada. É tão importante a gente ter esse olhar cuidadoso para a nossa mente, para as nossas competências, né, para as nossas habilidades, porque é isso que molda as nossas relações, né? Se a gente tiver aquele perfil de impaciência, né, aquele perfil de uma pessoa que não consegue ouvir, não consegue estar presente, quantas vezes nós estamos ali na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, mas a nossa mente não está ali. A nossa mente está em outro lugar, a nossa mente está abraçando as preocupações do outro dia, sabe? Preocupado com amanhã, sempre naquela ansiedade do que está por vir. E é importante porque quando a gente para realmente olhar para dentro de nós, né, e descobrir quem nós somos a partir do nosso temperamento, das nossas emoções, isso nos traz mais leveza, nos traz conhecimento, nos traz mais estratégias para a gente conseguir, de fato, falar, opa, peraí,
Acho que o caminho não é esse. Existem outras possibilidades também, né? Então, que a gente nunca perca esse compromisso de olhar para cada um, né? De olhar para dentro de nós. Isso é muito importante. Eu sei que a rotina é muito puxada, é muito corrida, é cansativa, até por isso que poucas pessoas vieram, né? Porque a gente sabe o quanto é exaustivo o nosso dia a dia, mas a gente não pode deixar a nossa essência esmorecer. A gente não pode perder sabe, esse cuidado, o autocuidado que é tão importante. Deus, ele nos diz que nós fomos feitos à própria imagem e semelhança. Então, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus também tem as suas emoções, Deus também se entristece, Deus também se alegra, Deus também se irrita. Só que nós temos que ter autocontrole. O autocontrole não é a gente negligenciar as nossas emoções, o nosso temperamento, não é a gente deixar para lá, sabe? Não é a gente olhar para eles, nossa, uma pessoa que sente raiva, então ela não pode, né, nem estar perto de mim. Não é isso, eu não preciso demonizar as minhas emoções, mas acolher as minhas emoções, olhar para elas com amor, com ternura e aprender a ter domínio sobre elas. Não é aquilo que a gente sente, mas é como a gente reage a partir daquilo que nós sentimos. Então, é trabalhar as nossas emoções e usar elas a nosso favor no nosso dia a dia. Por isso que é importante. Então, eu espero que vocês saiam daqui hoje com essa mensagem. E aí, no finalzinho também, tem uma... Me empresta aqui para eu ler, que eu coloquei um versículozinho. Assim como nós vimos aqui que para cada tipo de temperamento eu trouxe um exemplo bíblico, é importante a gente sair daqui também com a reflexão de que não existe aquele temperamento que é certo ou aquele que é errado. Para o reino de Deus, cada temperamento ele tem o seu lugar. Se a gente for parar para pensar nos ministérios da igreja, a gente vai encontrar cada perfil, cada temperamento em cada posição. Mas Deus, ele usa o nosso temperamento a favor da obra dele também. Então, é importante, a gente não pode também negligenciar as pessoas, porque se ela está naquela posição, é porque o temperamento dela é para aquele tipo de cargo que ela ocupa, que se fosse um temperamento diferente, não ia para frente. Então, até a Bíblia traz esses exemplos, né? Que Deus, ele usa as pessoas como elas são, com o temperamento delas, mas ele espera que a gente tenha o autocontrole. E aí, no final, para que fique claro, né? Cada temperamento é uma criação única de Deus. Ao conhecermos, então, o nosso temperamento, podemos desenvolver melhor os nossos dons e virtudes. Com a ajuda do Espírito Santo, é possível moldar os nossos pontos fracos e usar os nossos pontos fortes para servir melhor a Deus, a família e a comunidade. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, tá bom? Muito obrigada, viu, pelo convite. Amém.